dia a todos. Sejam todos sempre muito bem-vindos à Santa Missa. Intenções da Santa Missa de hoje, no dia 25 de maio. Falecidos: Antônio Neto, família Ribeiro, família Gouveia, por todas as almas do purgatório. Adair José Moretim, Luiz Casarolos, Hélio Gasparini, Tiburcio Augusto da Silva, Gracila Gomes de Oliveira da Silva, Isabel Rodrigues Medeiros, José Medeiros Filho. Em ação de graças ao aniversário de Giovana dos Santos Bocaro, pela saúde de Júlia Ramos Parmesan, Júlia de Fátima, Sueli de Fátima Cândido, Cleusa Rodrigues Moretim, Maria Luísa Cortella, Roberto Aparecido Correia, Marisa Miolo, José Cícero Augusto da Silva, Mônica Araújo da Silva, Miriam Montemor, Gisele Cuosi, pela recuperação da cirurgia que Messias fez, Abel Jesus, Ângelo Bianchi, e para quem conhece ou segue o Padre Marlon Wolff, ele tem uma doença raríssima, ele toma por dia 286 a 295 comprimidos por dia. Como ele vive? Ele vive através da fé e de morfina. Então, que nós rezamos por ele e colocamos em nossas intenções todos os dias que a doença que ele tem é rara e ele está em estado grave e não terrível. Amém? Bom dia a todos, sejamos todos bem-vindos a esta celebração. Desde já agradeço ao Frei Rafael Manrique, pároco desta paróquia, por hoje me dar a alegria de pela primeira vez, como sacerdote, celebrar junto com a paróquia Santa Mônica. Também fui ordenado no último dia 10 de maio, lá em Recife, minha cidade natal, e hoje pela primeira vez estou aqui como padre, celebrando a missa e a Eucaristia para todos vocês. Para mim é um motivo de alegria. Também fui nomeado vigário da paróquia Santa Mônica, então a partir de agora, oficialmente eu sou vigário desta paróquia.
irei auxiliar o Frei Rafael. E hoje também nós temos 2 batismos. Então eu gostaria de chamar os pais e os padrinhos aqui na frente com as crianças, para que a comunidade possa conhecer as crianças que hoje serão batizadas. Podem subir aqui, por favor. Queridos pais e mães, vocês transmitiram a vida a estas crianças e as receberam como um dom de Deus, um verdadeiro presente. Qual nome vocês escolheram para elas? Luna Regina. João Miguel. Pelo batismo, estas crianças vão fazer parte da igreja. Vocês querem ajudá-las a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? Agora a pergunta é para os padrinhos. Padrinhos e madrinhas, vocês estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? E agora a pergunta vai para a comunidade eclesial. E todos vocês, irmãos e irmãs aqui reunidos, querem ser uma comunidade de fé e de amor para estas crianças? Sim, queremos. Agora, o nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso, neste momento, nós vamos marcar nas frontes destas crianças o sinal da cruz, que é o sinal da nossa salvação. Então, eu traço primeiro o sinal da cruz das crianças, depois os pais e os padrinhos fazem o mesmo gesto. Uma salva de palmas. Agora nós, como comunidade cristã, tracemos o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, bendito seja Deus que nos reúne em seu amor, que nos reúne em comunidade. Contudo, para bem celebrarmos os santos mistérios, é necessário pedirmos perdão a Deus dos nossos pecados. Senhor, que sois eterno, sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós, Senhor. Cristo, tem de piedade.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Com alegria, cantemos o nosso hino de louvor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos viver com ardor estes dias de júbilo, em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos com nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e lhe ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordem a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e anciãos, vossos irmãos,
Saudamos os irmãos vindo do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transformaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós, então decidimos, em comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até nós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo. Além dessas coisas indispensáveis, abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações, palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua, que a ilumine, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos dele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é a minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amastes, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, o 6º domingo da Páscoa, nós começamos a escutar aquilo que a exegese, a teologia nos ensina como os discursos de despedidas de Jesus. O Evangelho de hoje, nós conseguimos enxergar que aqui Cristo já ressuscitou, pois ele fala que ele vai subir para o Pai. Ou seja, Cristo começa a anunciar que a sua missão aqui na terra está chegando ao fim para dar espaço e abertura para a missão do Espírito Santo, o Consolador, como ele próprio nos diz na leitura do Evangelho. Contudo, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vemos a comunidade cristã enfrentando um momento de tensão e discernimento. Vejam, durante todo o período da Páscoa, nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos. E o livro dos Atos dos Apóstolos nos traz esta mensagem de como as primeiras comunidades cristãs elas se comportavam. O livro dos Atos dos Apóstolos vai nos mostrar que depois que Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus de volta para o Pai, os apóstolos tiveram essa missão de dar continuidade à igreja. Ou seja, por isso que naquela leitura do livro do Apocalipse fala das 12 colunas do templo. E essas 12 colunas são os apóstolos. Então Cristo deixou essa missão para os seus apóstolos de dar continuidade à sua igreja. E vejam, eles estavam enfrentando aí um problema de discernimento e um problema de tensão. E aí eu pergunto a vocês, já nos primeiros séculos da igreja, a igreja já passava por momentos tensos, não diferente dos nossos tempos de hoje. As nossas tensões, as nossas divergências e os nossos momentos de discernimento não são como lá nos primórdios da igreja, mas nós também passamos como comunidade eclesial por esses momentos também de dificuldades. Alguns irmãos queriam impor aos pagãos convertidos a observância da lei de Moisés. Vejam, a nossa fé, a nossa religião católica ainda não estava estruturada nesse momento como ela hoje é estruturada. Então, pouco a pouco, os apóstolos tinham que tomar algumas decisões e pouco a pouco ir se distanciando do judaísmo. Como nós podemos observar na leitura, os cristãos, principalmente dali do povo de Israel, daquela região, os judeus, eles ainda tinham muito forte na sua cultura e no seu coração a lei mosaica. Só que Cristo, ele veio não para abolir a lei, mas ele veio para dar plenitude a essa lei. Cristo é a execução, Cristo é a própria lei. Ele não veio abolir, mas ele veio aprimorar essa lei. E aí eles queriam colocar aquele jugo da lei mosaica, da circuncisão, de não comer comidas impuras aos pagãos da Antioquia, aos cristãos convertidos da Antioquia. Depois de Jerusalém, a Antioquia foi o primeiro lugar que recebeu a mensagem do Cristo ressuscitado. Então imagine, os cristãos ali da Antioquia tinham a sua cultura baseada no mundo grego, no mundo ao qual aquilo que os judeus viviam era totalmente o inverso daquilo que eles viviam. Imagine, vocês aqui, moradores de São José do Rio Preto, de São Paulo, imagina se chegasse alguém aqui e quisesse implantar para vocês, obrigar vocês a aceitarem uma cultura que não faz parte da cultura de vocês. Seria um pouco difícil, né? A gente absorver isso para nós, para podermos viver algo maior. Então, o que chama a atenção é o método que é usado pela comunidade. E como é que a comunidade resolve este problema cultural? Através do diálogo, da escuta e do discernimento comunitário guiado pelo
pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Cristo fala no Evangelho, quando o Consolador vier, daqui a 15 dias nós vamos celebrar Pentecostes, a vida do Espírito Santo, o nascimento da igreja missionária. E quando o Espírito Santo de Deus ele veio sobre os apóstolos, eles conseguiram ter um entendimento de tudo aquilo que Cristo pregou para eles. A mesma coisa somos nós. Quando nós nos batizamos, quando nós assumimos a nossa vivência em uma comunidade eclesial, aqui, paróquia Santa Mônica, nós também temos que ser levados, primeiro, pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Quando nós nos abrimos à ação do Espírito Santo em nossa vida, nós conseguimos dialogar e nós conseguimos escutar a voz de Deus e fazer um discernimento santo e correto. É fácil fazer isso? Não. Sabe por que não é fácil? Porque muitas vezes no seio da nossa comunidade, dentro da nossa paróquia, nós queremos não fazer a vontade do Espírito Santo, mas queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos impor para o outro o meu jeito de ser. Eu não consigo fazer essa prática de renunciar a mim mesmo e de aceitar o outro como o outro é. Se eu consigo, meus irmãos e minhas irmãs, fazer esta renúncia do que eu acho, do que eu penso, e começo a abraçar aquilo que é o bem comum, aí nós conseguimos fazer que a nossa comunidade siga um discernimento verdadeiro e um discernimento santo. Mas enquanto eu viver no meu mundo de individualismo, enquanto eu viver no meu mundo de que tudo tem que ser do meu jeito, do meu modo, da minha maneira, nós seremos, dentro do seio da nossa igreja, semeadores da discórdia. E esse é o grande pecado que nós cometemos hoje, no século XXI. Nós, nesse mundo acelerado, nesse mundo das tecnologias, nesse mundo em que nos deixam tão ansiosos as coisas, aonde hoje nós só escutamos pessoas com crise de ansiedade, com crise de pânico, de medo, nós nos fechamos a essa graça da escuta do Espírito Santo. Nós tiramos o essencial do meio da nossa vida como comunidade paroquial e colocamos aí no meio apenas aquilo que nós queremos. E assim também é dentro da nossa casa, é no nosso ambiente de trabalho, porque nós não devemos ser uma pessoa aqui na igreja, outra pessoa na nossa casa, outra pessoa no nosso trabalho. Mas onde quer que nós estejamos, nós temos que ser testemunhas desse Cristo que morreu e ressuscitou e enviou sobre nós o seu Espírito Santo, para que através do Espírito Santo nós façamos essa experiência de escuta e de discernimento. E isso não serve só para aqui para a igreja. Às vezes nós necessitamos também na nossa casa nos abrirmos à graça do Espírito Santo para tomarmos decisão em família. Quantas e quantas famílias aí não têm se perdido porque não sabem mais dialogar, não sabem mais escutar uns aos outros dentro da própria casa? Hoje em dia, nós vemos casamentos que não duram 5 anos, 10. Essa semana, na paróquia Santa Rita, nós celebrávamos 63 anos de um casal, o Amador e a Néia. Veja que bonito, 63 anos de matrimônio. Hoje em dia, um casal não consegue mais passar 5, 10 anos juntos. Por quê? Porque não sabe escutar o Espírito Santo, não sabe abrir as portas dos corações para a graça do Espírito Santo e juntos fazerem um discernimento cristão, um discernimento abençoado por Deus pelo Espírito Santo. Se vocês, meus irmãos e minhas irmãs, dentro da casa de vocês, que é a nossa primeira igreja, a nossa família, vocês não conseguem mais abrir-se à graça do Espírito Santo e fazer essa experiência do diálogo, o casamento de vocês, a família de vocês está fadada ao fracasso. Se vocês tiram do meio da família de vocês Deus, você tirou tudo.
Se você coloca no lugar de Deus o dinheiro, as riquezas, a sua casa, o seu patrimônio, você tirou de tudo do centro de mais importante. Sabe por quê? Tudo isso passa. Quando você morrer, você não vai levar carro, você não vai levar casa, você não vai levar nada no seu caixão, a não ser a própria roupa que você estiver vestindo. Mas, se você e sua família têm esta abertura ao Espírito Santo de Deus, se no centro da tua família, se no centro da tua vida está Cristo, tua alma voltará para Deus, glorificada, justificada e salva. Bem nenhum material vai te salvar. Casa não vai te salvar, carro não vai te salvar, dinheiro não vai te salvar. Mas o que vai te salvar é a abertura do teu coração, é a adesão que você, a partir de hoje, vai assumir em ter uma pessoa de Jesus Cristo. É igual a Santa Mônica, nossa padroeira, né? Rezou mais de 30 anos pela conversão do seu filho Agostinho. Imagina se nas primeiras dificuldades, ou nos primeiros silêncios de Deus na sua vida, Santa Mônica, nossa padroeira, desistisse do seu filho Agostinho, ou desistisse dessa graça de abertura ao Espírito Santo. O que tornou Santa Mônica santa não foi a sua vida, somente a sua vida de oração, não foi somente as suas lágrimas derramadas, mas o que transformou Santa Mônica em santa, o que deu a Santa Mônica a honra dos altares, foi a sua fé e adesão à pessoa de Jesus Cristo. Talvez nossas famílias precisam retirar algumas coisas do centro e colocar quem verdadeiramente necessita estar no centro das nossas vidas. E no Evangelho, Jesus ele nos oferece uma promessa que consola e anima. Jesus ele vai nos falar o seguinte no versículo 23: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Veja que bonito. Quanto mais nós fazemos a opção por Jesus, quanto mais nós nos aproximamos dele, nós conseguiremos fazer com Cristo a nossa morada. E o que é fazer com Cristo a nossa morada? É não sofrer mais? Sim ou não? Não. Mas, ao fazer com Cristo, do Deus, a nossa morada, nós aprendemos também a sofrer com esperança. Nós também aprendemos a passar pelas dificuldades da nossa vida com fé. Sofrendo, às vezes chorando, faz parte de chorar. Santa Mônica cristã chorou 33 anos pelo seu filho Agostinho, mas não deixou de ter fé, não deixou de ter esperança, porque Santa Mônica soube fazer do Cristo a sua morada. Agora eu vou fazer uma pergunta e você vai levar essa pergunta para casa, vai ser a tarefinha de vocês de casa essa semana. O que você precisa para aproximar-se do Pai que tanto nos ama e para fazer dele a sua morada? O que é que você precisa revisar na sua vida? O que é que você precisa fazer? Qual é a faxina que hoje o teu coração e a tua vida necessitam? Leve para casa essa inquietação e essa pergunta e faça esse exame de consciência durante toda essa semana do que é necessário ser retirado das nossas vidas. Aqui Jesus ele nos assegura que a presença de Deus se realiza na vida de quem o ama e guarda a sua palavra. Ou seja, ter comunhão também com a palavra de Deus, ter comunhão também com a vida de oração. A família que não reza, ela não se sustenta. Vocação que não reza, ela não se sustenta. Eu, como padre, tenho que rezar, tenho que ter meus momentos de oração pessoal. Não é porque eu fui ordenado, eu sou um padre, agora eu estou mais próximo de Deus. Não, talvez você aí na Assembleia tenha mais intimidade com Deus do que eu, que sou um ministro ordenado. Não é a posição que nós assumimos que nos faz mais ou menos adeptos ao Cristo, mas é a entrega do nosso coração, é a nossa capacidade de amar a
Deus que nos faz adeptos a Ele. Como eu disse e repito, talvez tenham pessoas aqui na Assembleia que tenham muito mais intimidade com Deus do que eu. E isso não me faz melhor ou pior, ou não faz você melhor ou pior do que os outros irmãos aqui na Assembleia. Mas se você já tem essa vida de oração, ou se você não tem, ainda há tempo de você cultivar, principalmente dentro da tua casa, dentro do teu lar, esse desejo de ser de Deus e esse desejo de rezar juntos como família, para que vocês possam guardar a palavra de Deus no teu coração e no seio da tua família. Além disso, Jesus promete ao Espírito Santo, o defensor, que ensinará e recordará tudo aquilo que ele ensinou. Veja, quando os apóstolos ainda não tinham recebido o Espírito Santo de Deus, eles não compreendiam em sua plenitude a mensagem evangélica do Cristo. Quando Cristo falava da implantação do reino de Deus, os apóstolos pensavam que Cristo ia implantar esse reino através da força, através do poder, através de uma guerra, como hoje nós conseguimos ver, né? O homem quer mostrar o seu poder fazendo guerras. E o que foi que Cristo fez? Implantou o seu reino mostrando o amor, ensinando tudo o que ia de contra ao mundo. O que é que Cristo nos ensinava? Se alguém bate na tua face, oferece a outra para que seja batido. Não pagueis o mal com o mal, mas paguei o mal com o amor. Hoje o mundo quer nos ensinar totalmente o contrário, né? O mundo quer nos ensinar, nós temos que pagar o mal com o mal. Se alguém me bater, eu tenho que bater 2 vezes nessa pessoa. Se alguém me defraudou, eu tenho que defraudar 3 vezes mais esta pessoa. E Cristo, Ele nos ensina uma lógica que é totalmente contrária às lógicas do mundo. Enquanto muitos querem depositar a sua fé, a sua esperança naquilo que é passageiro, Cristo no Evangelho de hoje nos ensina a depositarmos e a colocarmos os nossos corações voltados para aquilo que é fundamental e essencial na nossa vida, que é o próprio Deus. E Jesus ainda nos deixa um dom precioso, que é a paz. Não é uma paz como o mundo oferece, feita de ausência de problemas ou de acordos passageiros. Olha, paz, ter paz, não é sinal de ausência de conflitos. Nós temos conflitos diários, gente, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa paróquia. Nós também somos ministros ordenados, nós temos também os nossos conflitos diários. Ter conflitos não é ter ausência de paz, mas quando nós temos o nosso coração fincado em Deus, esses conflitos não tiram a nossa paz. Isso aqui é importante, é nós passarmos por esses conflitos diários, sem que eles nos tirem essa paz, esse dom tão maravilhoso que Cristo deixou para cada um de nós. E a paz, ela nasce da certeza da presença de Deus, da confiança em seu amor e na ação do Espírito Santo em nossas vidas. Meus filhos e filhas, as leituras de hoje nos ensinam 3 coisas fundamentais. Além das perguntas, daquela pergunta que eu fiz a você, saia hoje daqui com essas 3 coisas fundamentais que a palavra de Deus hoje nos ensina. A igreja é comunidade de discernimento, guiadas pelo Espírito Santo, que busca colocar o essencial do Evangelho acima de qualquer peso ou tradição humana. E eu ainda vou mais além. A igreja, a nossa casa, que é a nossa primeira igreja, é lugar de discernimento e de diálogo. O segundo ponto é: a verdadeira fé se manifesta no amor e na obediência à palavra de Deus, mais do que um cumprimento exterior de regras. Ou seja, tenhamos os nossos corações voltados para esta vida de oração, meditada também e aprofundada na palavra de Deus. E por último, o Espírito Santo é nosso defensor, nosso mestre e nosso consolador. Nunca nos esqueçamos dos nossos momentos de aflições
por esse Espírito Santo que está aí ao nosso lado, nos guiando e nos comunicando o amor misericordioso de Deus nas nossas vidas. E eu também não posso deixar de concluir essa homilia sem falar também para essas famílias que hoje batizam os seus filhos na fé católica. Eu espero que vocês tomem consciência da importância do sacramento que os filhos e afilhados de vocês hoje vão receber aqui na igreja. Hoje eles não compreendem. Eu olho para o nome do João Miguel. O João Miguel não sabe nem, talvez saiba nem o que está acontecendo aqui agora. Mas vocês, pais e padrinhos, os filhos de vocês, os afilhados, assumirão hoje esse compromisso por eles, porque eles ainda não têm a idade da razão e da maturidade para assumir por si só. E é função de vocês educá-los na fé, trazê-los para a igreja, e os padrinhos também têm essa função de educar os seus afilhados na fé. Não tenham medo, meus irmãos, de abraçar essa fé no Cristo, de abraçar esta fé tão bonita que o Cristo nos deixou para os seus apóstolos, e os seus apóstolos transmitiram para nós. Talvez muitas vezes, não estou fazendo aqui um julgamento, não estou dizendo que é o caso de vocês, mas muitas vezes nós nos preocupamos com a melhor foto, nós nos preocupamos talvez com a festa, depois da celebração, mas o mais importante vai acontecer aqui, nessa pia batismal. Vocês que são mães, geraram os filhos de vocês no ventre, não é? O ventre que vocês geraram aqui. Aqui é o ventre da igreja. É da pia batismal que nascem novos cristãos. Então hoje os filhos e afilhados de vocês tornarão filhos de Deus e da igreja, através dessa pia batismal, que é o ventre da nossa igreja. Então que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, vocês como comunidade, rezem também por essas famílias que hoje entregam os seus filhos para a fé católica, e hoje essas duas crianças nascerão pela água e pelo Espírito de Deus como filhos e filhas de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneçamos sentados em um breve momento de silêncio, passamos um momento de reflexão. Coloquemos de pé, como hoje o batismo será realizado na missa, a nossa profissão de fé, nós faremos conforme nos pede o ritual do batismo. Nós vamos fazer a nossa renovação. Nós vamos fazer a renovação junto com as promessas do batismo. Então nós vamos fazer aquelas respostas, Eu vou fazer a pergunta a vocês, a princípio vocês falam, renuncio, no singular. E depois vocês responderão no creio. Queridos pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nestas crianças uma vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-los na fé, renovem agora suas promessas batismais. Todos nós podemos fazer a renovação das promessas. Para educar as suas crianças na liberdade dos filhos e filhas de Deus, vocês renunciam à escravidão do pecado e a toda a opressão? Para criar estas crianças num mundo de paz e fraternidade, vocês renunciam ao egoísmo e à injustiça? Para conduzir estas crianças
Vocês renunciam às ilusões deste mundo, às tentações do espírito maligno. Vocês creem em Deus Pai, que criou o céu e a terra, fez o homem e mulher à sua imagem e semelhança, e nos entregou o mundo para que cuidemos dele e vivamos na paz? Vocês creem em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, se fez nosso irmão, deu sua vida por nós, ressuscitou e está junto do Pai? Vocês creem no Espírito Santo, que nos reúne na comunhão da Igreja, nos comunica o perdão dos pecados e nos garante a ressurreição da carne e a vida eterna? Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Todos respondem: demos graças a Deus. Demos graças a Deus. Agora nós vamos fazer a Assembleia pode sentar, fica somente de pé os pais e os padrinhos. Peço que as mães preparem os filhos, abram, por favor, essa parte da frente da roupa, para que possamos fazer a unção pré-batismal. Eu vou fazer algumas invocações e vocês responderão: bendito seja, a cada invocação vocês responderão: bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criastes o mundo para nossa habitação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque criastes a oliveira, cujos ramos anunciaram o fim do dilúvio e o surgimento de uma nova humanidade. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque através do óleo, fruto da oliveira, fortaleceis o vosso povo para o combate da fé. Concedei a estas crianças a força, a sabedoria e as virtudes divinas, para que sigam o caminho do Evangelho de Jesus, tornem-se generosas no serviço do Reino e dignas da adoção filial. Alegrem-se por terem renascido no batismo e pertencerem à vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. João Miguel, o Cristo Salvador, lhes dê a sua força, e ele penetre na tua vida com este óleo. Luna Regina, o Cristo Salvador, lhe dê a sua força, que ele penetre na tua vida como este óleo em teu peito. Amém. Agora, nesse momento, nós vamos fazer
a bênção da água e em seguida nós vamos prosseguir com o rito do batismo. A Assembleia acompanha em silêncio e na oração, os pais padrinhos podem permanecer. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus se servisse da água para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações, suplicando ao Senhor que derrame a sua graça sobre os seus escolhidos. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis ao longo da história da salvação. Vós nos servistes da água para fazermos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. Todos respondem: fontes do Senhor, bendizei o Senhor. Fontes do Senhor, bendizei o Senhor. Nas águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Todos, fontes do Senhor, bendizei o Senhor. Vosso filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz, o seu coração aberto pela lança fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: ide, fazer todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Todos, fontes do Senhor, bendizei o Senhor. Essa última resposta agora respondemos amém. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê para esta água a graça de Cristo, a fim de que o homem e mulher, criados à vossa imagem, sejam lavados da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, primeiro pode se aproximar da primeira família para darmos início ao rito do batismo. João Miguel, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Uma salva de palmas.
Luna Regina, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Vamos fazer a unção pós-batismal. Essas crianças serão ungidas na cabeça com o óleo do Santo Crisma. No Antigo Testamento, os reis e rainhas eles eram ungidos e assumiram para si a função de sacerdote, profeta e rei. Então, hoje, essas crianças também, no seu batismo, assumem para si esta missão de serem profetas, sacerdotes e rei. Luna Regina já carrega o nome de rainha no nome. Regina significa rainha em latim. Queridas crianças, que o Espírito Santo as consagre com este óleo, para que vocês participem da missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Agora que vocês fazem parte do povo de Deus, sigam os passos de Jesus e permaneçam nele para sempre. Amém. Nos coloquemos de pé e juntos, como comunidade cristã, apresentemos a Deus as nossas preces. Para que a Igreja, com a participação ativa de todos os batizados, seja peregrina e de esperança, animada e sustentada pelo Espírito que renova todas as coisas, rezemos ao Senhor. Para que as autoridades públicas promovam na sociedade os fundamentos para uma convivência pacífica, justa e fraterna entre todos, rezemos ao Senhor. Para que as pessoas que perderam a fé sejam iluminadas pelo Espírito Santo e retomem o caminho do Evangelho, rezemos ao Senhor. Para que as comunidades que professam a fé no Cristo ressuscitado sejam portadoras da paz que supera o conflito. Rezemos ao Senhor. As crianças que hoje renascem na água e no Espírito, rezemos ao Senhor. Das famílias que apresentam seus filhos e filhas para receber a vida nova do batismo, rezemos ao Senhor. Dos padrinhos e das madrinhas que assumem o compromisso de ajudar seus filhos ou filhas a crescer
como pedra viva e escolhida da igreja, rezemos ao Senhor. Deus da vida, Deus da vida, vós enviaste Jesus ao mundo para nos comunicar o vosso amor de Pai. Afastai destas crianças todo o mal e ajudai-as a combater o bom combate. Como templos vivos do Espírito Santo, a exemplo do vosso Filho, elas manifestem as maravilhas do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor, sentados, passamos o nosso ofertório. Orai, irmãos e irmãs, para que o meio do vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Suba até vós, Senhor, nossas preces, com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvarmos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, entregando-se a vós para nossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angelicais proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Senhor.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai-vos estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do nosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicante-vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os vivos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Mônica, Santa Rita, Mariana de la Mata e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Cristo, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Deus Pai, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, informados por seu ensino, por seu divino ensinamento,
ergamos nossas mãos e digamos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Na alegria do Cristo ressuscitado, saudai-vos uns aos outros. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, diz o Senhor. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneçam sempre convosco. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Algumas orientações práticas para a nossa comunhão. Então, você que está já há algum tempo sem se confessar, ou não está participando da missa, vocês podem fazer no banco de vocês a comunhão espiritual. Aqueles que estão preparados para receber a Eucaristia, aproximem-se do altar. Vocês podem receber a comunhão na boca ou na mão. Se você for receber na boca, você vem com as mãos baixas ou para trás, e abre a boca e o Cristo colocará a Eucaristia na boca de vocês. Aqueles que comungarão na mão, não puxem a Eucaristia da mão do ministro, mas façam um trono. Vocês colocam a mão direita, a mão esquerda em cima da direita, espera que o ministro deposite a comunhão na mão, e aí você pega e comunga na frente do ministro. Bom? Cantemos.
Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos enviais para a vida eterna, fazendo frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Podemos nos sentar alguns minutos para os nossos avisos paroquiais. No próximo dia 26 a 30 de maio, não haverá atendimento do Frei Rafael, pois ele estará
estará participando de um curso da província. Então, essa semana, nosso pároco, o Frei Rafael Henrique, não dará expediente aqui na paróquia, porque terá um compromisso provincial lá em São Paulo. Dia 27 de maio, próxima terça-feira, teremos missa em honra à nossa padroeira Santa Mônica, a partir das 20 horas. E também eu faço um convite para você que é mãe, que deseja participar do movimento das Mães Mônica, sintam-se convidados. Para maiores informações, vocês podem nos procurar na secretaria paroquial no final da missa, ou se aqui na missa tem alguma mãe mônica, levanta a mão, fica de pé, que são as mônicas, por favor. Então, se vocês tiverem interesse em participar desse movimento, né, das mães que rezam pelos filhos, vocês podem procurar uma dessas distintas senhoras aí para buscar maiores informações, tá bom? Nos dias 7 e 21 de junho, nós teremos aqui na Matriz, nos dias 7 e 21 de junho, teremos na Matriz a quermesse a partir das 8 horas da noite. Então, desde já a gente convida que vocês nos ajudem com a divulgação, né? Então, quanto mais a gente divulga, mais a gente consegue trazer pessoas para a nossa quermesse, né? Que é um momento também de nós nos reunirmos em comunidade e nos confraternizarmos. Então, também para quem quiser fazer doações, lá no fundo da igreja há um mural onde constam os itens que nós iremos precisar para as duas quermesses, para a quermesse no dia 7 e 21. Então, é só marcar o nome e a quantidade na frente do item que você deseja e pode doar. E a quermesse no dia 21 de junho terá comidas típicas de festa junina. Já estaremos próximos aí do dia de São João. Tem uma vez alguém da liturgia parece que quer falar isso? Querido Frei Rafael, em nome de toda a paróquia Santa Mônica, elevamos a Deus nossa mais profunda gratidão por sua ordenação. Hoje celebramos um dom concedido à nossa comunidade, sua vida consagrada. Agora ainda mais intimamente unida a Cristo e a Igreja. Santo Agostinho, nosso pai na fé, disse: ama e faz o que quiseres. Que assim seja a sua vocação, marcada por um amor profundo à comunidade, à Igreja e, sobretudo, a Deus. Seu sim reflete um coração moldado pelo Evangelho, inquieto até repousar na vontade do Senhor, como servir dedicado à propagação da palavra. Agradecemos por cada etapa vivida conosco como diácono, e agora, ordenado padre, rogamos que seu ministério continue sendo fonte de luz, sabedoria e entrega. Que sua jornada permaneça firme na esperança, fiel na fé e abundante no amor. Que Santo Agostinho o acompanhe e que sua vida seja como a dele, um reflexo de verdade que liberta. Parabéns, Frei Rafael. Conte sempre com nossas orações e apoio. Me enganaram, né? Eu achando que era uma vez, mas agradeço pelo carinho, pela compreensão. Eu ainda estou aprendendo a ser padre, né? Mas rezem por mim, estou muito feliz na minha vocação.
essa escolha no meio de tantas pessoas melhores, mais capacitadas do que eu, Deus quis as minhas mãos para servir a eles e servir a seu povo, né? O meu lema da minha ordenação presbiteral foi: Tu minhas mãos solicitas, né? Que é um trecho daquela canção A Barca, né, que a gente tanto conhece. Diz assim: Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descansa. Então eu me coloco à disposição de vocês, da paróquia, para servi-los, né? Nós não saímos das nossas casas, não deixamos as nossas vidas para vivermos uma vida de tranquilidade, uma vida folgada, né? Mas nós saímos das nossas casas, nós nos doamos para nos entregarmos ao povo de Deus. Porque se não existisse vocês para nós como pastores, conduzirmos, orientarmos e educarmos na fé, não existiria a necessidade de termos sacerdotes. E rezem por nós, não só por mim, mas rezem pelos nossos outros frades, o Frei Rafael, que é o nosso padre, o Frei Maciel, o Frei Júlio, e também por todos os sacerdotes, vocações religiosas, tanto masculina quanto feminina. Rezem por nós, porque nós precisamos. Agora vamos ficar de pé para finalizarmos ontem o rito de batismo dessas crianças. Nós vamos fazer agora a entrega da vela. Nós convidamos os padrinhos, para acenderem a vela do Círio Pascal. O Círio Pascal representa o Cristo ressuscitado, luz do mundo, aquela luz que brilhou em meio às trevas. Então, os padrinhos podem vir acender. Vocês vão se posicionar ao lado de vocês. Como são muito crianças, então eu sugiro vocês não entregarem a vela a ele, para não se machucarem. Então, vocês ficam ao lado, com a vela acesa. Recebam a luz de Cristo, todos. Queridas crianças, vocês foram iluminadas por Cristo para se tornarem luz do mundo, com a ajuda de seus pais e padrinhos. Caminhem como filhos e filhas da luz. Amém. Só uma recomendação dos pais agora: guardem essa vela, tá? Essa vela, caso a Luna queira ser freira, ou João Miguel queira ser padre ou religioso, eles poderão utilizar essa vela no dia da profissão religiosa. Então guardem para o resto da vida dos seus filhos essa vela, tá bom? Agora, se vocês têm padrinhos ou madrinhas de consagração, entreguem ao padrinho ou à madrinha de consagração e aos pés de Nossa Senhora Aparecida faremos a nossa consagração. Neste dia em que estas crianças entram na igreja pelo batismo, vamos confiá-las a esta especial proteção de Maria, Mãe de Deus e dos discípulos de Jesus. Maria, Mãe de Jesus, companheira de nossa caminhada, sempre fiel ao projeto do Pai, a vós confiamos estas crianças, conduzidas pelo Espírito, sejam fiéis ao Evangelho, cresçam em sabedoria, idade e graça na Igreja e diante de Deus.
crianças, e protegei-as da doença e do mal. Maria, Mãe da Igreja e nossa Mãe, vos saudamos e pedimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. uma salva de palmas. A missão também do padrinho da madrinha de apresentação e os afiliados na fé. Bom, Deus abençoe essa jornada e essa missão. Ser padrinho e madrinha também é uma missão. Então que Deus abençoe você, tá bom? Agora vamos chamar os jovens aqui na frente. Hoje os jovens farão o seu retiro de preparação. É isso, Gabriel? Retiro de preparação. Então, convidamos para que os jovens que vão para frente, por gentileza. Nossa, vocês estavam escondidos, não estava vendo vocês, eu preciso agora. Gente, por favor. Eu convido a Assembleia agora a estender a mão sobre estes jovens. Vamos mais para cá, não. Chegue mais perto do padre. O padre é feio, mas o padre não vai prender vocês não. Chegue mais para frente, juntem mais aqui. Pode juntar aqui comigo. Estendamos as nossas mãos, peçamos que o Espírito Santo de Deus possa conduzir essa juventude. Que bonito vermos tantos jovens aqui hoje nessa igreja que se reunirão, né, em oração, em um momento de espiritualidade, para que o Senhor possa enviar o seu Espírito Santo, assim como nós escutamos hoje no Evangelho, que o Espírito Santo possa vir sobre estes jovens, para que eles também consigam dialogar, escutar e fazer o discernimento certo do Espírito Santo de Deus. Por isso peçamos a vinda do Espírito Santo sobre eles, dizendo: Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Deus, que enche os corações dos vossos fiéis, Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas e de paz que o Senhor vos abundar. Graças a Deus. Deus está na vida, nunca sozinho estás. Contigo